muitas vezes dizendo que vai passar num concurso esse ano, que vai estudar, que vai voltar a estudar. Pois é, nós chamamos o Luiz Renato Maciel, tudo bem? Olá, Luiz Renato. tudo bem, Luiz Renato é professor, e é professor que faz os alunos passarem os cursos de medicina. Já pensaram? Que responsabilidade! Pois é, bastante responsabilidade, uma profissão importante, bastante concorrido o concurso para o vestibular de medicina. Eu já estou há mais de 13 anos nesse ramo já, né, trabalhando com alunos para medicina, para aprovação em medicina, mas técnicas de estudo para concurso de um modo geral não falta. E para quem está agora querendo voltar a estudar, quem está querendo melhorar a qualidade de vida, né, conseguir um emprego público, é importante que agora você possa se planejar em 2017. A gente pega a medicina como um exemplo porque é um dos cursos, assim, acho que o mais concorrido de todos, né? Bastante. Mas tem pessoas que, como você disse, querem voltar a estudar independente de quando pararam. Tem pessoas que querem mudar de profissão. E tem aquelas que dizem, eu quero estudar, mas eu não tenho dom, eu não consigo gostar. Dá para ter algumas dicas? Diana, dá sim. Voltar a estudar é sempre importante, né? Para a vida de um modo geral. E para quem efetivamente quer fazer um concurso, né? Quer atingir uma meta agora nesse ano de 2017, é importante que volte a estudar, mas que volte a estudar de um modo adequado, né? Planejado, para que você não só estude sem objetivo. Muitos alunos, muitos candidatos em concurso, eles falam assim, eu estou estudando muito, mas às vezes você vai analisar como que é essa qualidade desse estudo, esse estudo não tem muita qualidade. Então ele acaba ficando frustrado, isso acaba dando uma decepção grande para esse aluno, e não é o objetivo. Então, se tiver um planejamento, para você que quer fazer concurso, você que quer passar no concurso, duas coisas têm que andar em conjunto, que é o estudo e o planejamento, né? Se essas duas coisas, elas não podem ficar separadas, senão não vai dar certo. Tem que ter disciplina? Tem que ser todo dia? Perfeito, tem que ter disciplina. Essa questão de ser todo dia, eu preparei até um material e trouxe para vocês aí. Antigamente, a gente falou assim, a gente tem que ter 8 horas de estudo, né? Tem que estudar 8 horas. Quando eu fiz vestibular, por exemplo, todos os professores falavam que tem que ter 8 horas de estudo além do curso que você faz. Aquilo era uma loucura, porque hoje em dia, principalmente, porque aquelas pessoas que estão trabalhando, ou que têm filho, que às vezes tem que chegar em casa e ainda cuidar da família e tudo mais, ou é o pai de família que trabalha e ainda quer estudar para o concurso para melhorar, ele não vai ter 8 horas disponíveis. Então, se ele ficar contando com essas 8 horas, ele acaba desistindo. Então, como que é o planejamento de estudo? É dentro da hora que ele tem disponível para estudar. Mesmo que sejam 20 minutos? Mesmo que sejam 20 minutos. Porque, para pensar, com 20 minutos, se ele ficar os 20 minutos estudando, daqui a pouco ele vai ver que aquilo vai dar resultado e ele vai procurar uma alternativa para aumentar esse tempo de estudo. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que tem 8 horas disponíveis de estudo, ele vai falar assim, eu tenho 8 horas disponíveis, mas efetivamente quantas horas ele estuda? Às vezes não estuda 2, 3 horas. Então, às vezes, aquela pessoa que tem 4 horas, ele fica assim, eu só tenho 4 horas. Mas se ele efetivamente estudar as 4 horas, ele vai ter um resultado, uma meta muito maior do que aquele que tem 8 horas. Então, a gente fala que o planejamento de estudo, você tem um aspecto quantitativo de horas para estudar e o aspecto qualitativo. O aspecto quantitativo é quantas horas você tem para estudar. Você tem quantas horas? Você tem 12 horas, você tem 8 horas, você tem 5 horas. Quando os meus alunos vão fazer prova, eu procuro passar isso para eles. Quantas horas você tem de estudo? Né? Você tem que se planejar dentro dessas horas. A hora quem vai me passar é você. E aí, dentro dessa hora, você tem que cumprir aquela porcentagem que é a qualidade do tempo de estudo. Nós temos 3 pilares que sustentam a aprovação. Um pilar é a questão física, o outro pilar é a questão emocional e a terceira é a questão do estudo. É importante você que vai fazer concurso, você tenha em mente 2 regras que são fundamentais, que a gente não pode correr delas. Qual é a regra fundamental? Que estudar é inevitável. Não tem como você passar num concurso se você não quer estudar. Então, pode parecer duro isso que eu estou falando, mas é a pura realidade. Quem mais estuda tem mais chance de passar. A outra segunda regra é você esquecer aquilo que você não tem controle. Você esquecer, por exemplo, o seu concorrente. Você não consegue controlar o seu concorrente.
Você não consegue controlar o edital da prova. Você não consegue controlar o número de a relação candidato-vaga. Então você tem que estudar e esquecer aquilo que você não tem controle. Além disso, você montar um plano de estudo adequado, baseado nos editais anteriores. Então, quando eu quero fazer um concurso, você falou quem quer voltar a estudar. A primeira coisa que ele tem que fazer é o que ele vai fazer, qual concurso ele vai prestar. Esse concurso ele tem que ser baseado na vocação, tem que ser baseado naquilo que vai refletir uma melhor qualidade de vida para ele, para a família. Esses são os aspectos motivadores. Eu sei que tem aqueles que vão impedir o candidato, né? Que é o desgaste no estudo, né? Mas ele tem que entrar no concurso também conhecendo esses aspectos que são os desmotivadores, né? Baseado quando ele começa nesses aspectos, que são os aspectos preliminares, ele entra no planejamento. E aí no planejamento envolve técnica de estudo. A técnica de estudo o que é? É você cumprir rigorosamente esse aspecto qualitativo da hora, né, que você vai estabelecer, fazer um planejamento diário de estudo, né? Você faz um calendário, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você estabelece meta. Porque o nosso cérebro, Diana, ele é muito, como é que eu vou dizer, ele é muito oportunista, né? A gente gosta de dar um desafio, mas a gente quer ter uma recompensa. Então, você quando estabelece uma meta, pode ser diária, pode ser semanal, então o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ir para academia. Tá? Então se você tem uma meta, então eu tenho que fazer essa meta para poder ir para academia. Então se você cumpriu a meta, e se você cumprir essa meta antes do tempo, você vai poder ir para academia antes. Né? Então você vai se organizar para cumprir essa meta. Dica. Já é uma boa dica. Né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar também, que eu acho que algumas pessoas têm dificuldade quando se fala em estudo, é a concentração. Tem gente que consegue se concentrar, tem gente que não consegue. Existe dica para isso também? Existe. Baseado, inclusive, na pergunta que você me fez anteriormente, da questão do ambiente, que está dentro dessa questão da técnica de estudo. Qual o ambiente melhor? É o ambiente que você se sente mais confortável, né? Que tem uma boa luz, que você escolher um bom material, né? E isso acaba dando a você maiores condições de estudar melhor, tá? E de cumprir melhor esse aspecto que você falou de estar estudando de forma com qualidade. Luiz Renato, quero te agradecer. A gente ficaria muito mais aqui. Acho que a gente faria um programa inteiro aqui, Renato, falando sobre isso. É um bom assunto. É um bom assunto porque todo mundo quer voltar a estudar, independente que seja concurso, que seja uma língua estrangeira, que seja, né, a educação mesmo regular.